Amém, glória a Deus, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um devocional e nós estamos dando continuidade no que nós temos falado ali e crido a respeito, da situação do Jairo com a filha. E hoje nós vamos estar então falando de um outro embaraço, um outro impedimento que ele teve que superar, que impedir, e esse algo muito, sim, muito grave que nós temos que ter um olhar assim muito muito sério para isso, amém? Vou colocar aqui para mim está fazendo acompanhamento. Então vamos lá. Nós já falamos de muitos pontos que Jairo teve que ignorar e hoje eu quero falar então do quinto ponto, que é ignore os fatos. Olha só, eu vou ler o texto. Marcos capítulo 5, verso 35, tá bom? Você vai abrir sua Bíblia para acompanhar comigo? Então é isso. Marcos, capítulo 5, versículo 35, que diz assim: Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: Tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? Marcos 5,35. Ok. Então veja, Jairo, que já tinha passado por muitas coisas neste momento em que ele foi pedir ajuda ao Senhor, ele precisou ignorar a tradição, porque ele era um chefe da sinagoga. Depois ele também precisou ignorar a posição, porque ele podia perder o seu emprego ali na sinagoga por conta de estar ali pedindo, só de estar com Jesus, quanto mais pedindo ajuda. Ainda ele poderia, ele teve que ignorar o quê? A multidão, porque quando ele chegou lá tinha uma multidão com o Senhor e ninguém ia abrir espaço porque ele era um chefe. Todos queriam estar com o Senhor. Porém, veio o quarto impedimento, que é a impaciência. Quando o Senhor resolveu atendê-lo, uma mulher foi curada. E essa mulher, então, foi dar o testemunho da sua cura. Uma história de 12 anos de desabafo. E Jairo pacientemente aguardou. Porém, quando agora o Senhor está prestes a vir, então chega e acontece isso que nós lemos aqui, que é o capítulo de Marcos 5, verso 35. Os homens chegam e falam: A sua filha morreu. Porém, o Senhor, Jesus, ele que não parecia estar assim dando tanta bola, porque Jairo estava falando, né? Ele nessa vez ele olha para Jairo e fala: Não temas, crê somente. Porque eu disse que isso aqui é muito importante. Porque temos um fato: a menina morreu. Fato. E o Senhor deu para Jairo o quê? Uma palavra: Não temas, crê somente. E isso vai ser uma história corriqueira entre nós na nossa vida cristã. Fato versus fé. Fato versus uma palavra de Deus. Então o fato está mostrando aquilo que realmente é. Mas a fé e a palavra de Deus vai mostrar aquilo que realmente será. Então, se você ficar com os fatos, você vai aceitar e tudo acabou. Se você ficar com a palavra de Deus, você vai viver o milagre. Então, o Senhor está falando para ele ficar com a palavra de Deus, acreditar. Se ele foi até Jesus porque ele acreditava que ele poderia curar a moça, então ele continue firme naquilo. Você sabe, certa vez, os pessoal perguntaram a uma grande evangelista chamada Kathleen Kuhlman e falaram assim para ela: Kathleen, você deve ser uma mulher de muita fé. Porém, a Kathleen responde para aqueles homens: Não, eu sou uma mulher de uma pequena fé, mas de um grande Deus. Aleluia. Sabe, a principal questão não é o tamanho da sua fé, a questão é o tamanho do seu Deus. Jesus disse que se uma fé do tamanho de um grão de mostarda for a sua fé, você dirá a este monte: lança-te no mar, e assim acontecerá como você falou. Um grão de mostarda é muito pequeno. Um grão de mostarda é o menor dentre os grãos. E a sua fé pode ser semelhante a um grão de mostarda.
mas o teu Deus é grande, gigante, aleluia. Eu tenho visto o operar de milagres do Senhor por meio das pessoas mais fracas. Porque as pessoas mais fortes, elas têm muitos ideais. Ela é muito fácil de abandonar a sua fé e aceitar o que está acontecendo. Ficar com o fato. Não foi assim com Jairo. Ele segurou com a palavra de Deus. Ele disse, vou esperar porque o mestre vai lá. Jairo, mas já morreu. O mestre vai lá. As pessoas sempre dirão que não adianta mais. As pessoas sempre vão falar para você não orar. As pessoas sempre vão falar para você deixar para depois, começar do zero. Que nada pode ser feito. Só que essa palavra impossível não está no vocabulário de Deus, ei? Não está no vocabulário de Deus. Todos diziam que a menina estava morta, mas Jesus disse que ela estava dormindo. Você vai segurar em qual palavra? Que morreu? Que está dormindo. Qual foi a palavra que o Senhor Jesus diz? Que está dormindo. Essa é a minha. Qual foi a palavra que o Senhor Jesus diz? Que eu vou vencer nesta peleja. Então o que eu seguro? Na vitória que o Senhor tem para mim. E eu vou segurar naquilo que o Senhor tem para mim. Naquilo que a palavra de Deus fala para mim. Sabe, Jairo podia ter ficado amargurado, podia ter largado as mãos do Senhor, podia ter baixado a cabeça, voltado no caminho. Mas preste atenção, o final da história é só quando a história acaba. E é Jesus que acaba a história, não é o fato. Jesus é o alfa e o ômega. Se Jairo tomou o Senhor como princípio, agora Jairo vai receber o Senhor como o fim da história, o ômega. E o ômega vai lá e vai salvar aquela menina, aleluia. Então se a situação está difícil, é porque a história ainda não acabou. Porque ela só vai acabar quando o Senhor Jesus vir e fazer o milagre. Diga amém, aleluia. Então o Senhor Jesus mostrou a Jairo que se ele quisesse receber o seu milagre, precisava ignorar o quê? O fato, a circunstância. E fazer o quê? Só ignorar? Não. Crer no poder de Deus. Crer no poder de Deus. Oh, aleluia. Mais à frente, o texto bíblico mostra ali no verso 36 que o Senhor Jesus não acudiu às palavras daquelas pessoas. Ele ignorou. E ele disse para Jairo ignorar também. E essa palavra vem dizer para nós ignorar também. Vamos alcançar, irmãos. Vamos conseguir, irmãos. Vamos ser vencedores, irmãos. Assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Qual é as circunstâncias da sua história? Deixa eu te falar. Você chamou o Senhor Jesus para entrar na sua história? Só tem duas formas dela acabar. Ou você desiste, o que é um direito seu, ou você vai até o fim com Deus. E se você vai até o fim com Deus, você pode crer, Ele fará as proezas. Todos que esperam no Senhor jamais vai ser envergonhado. Aleluia. Deus tem uma reputação de sempre ouvir a oração do seu povo. Ele não marchará, ele não vai manchar, aliás, ele não manchará sua reputação deixando de ouvir uma oração. Ele ouve oração. E porque ele ouve oração, ele dará a resposta. Vá até o fim com Deus. Jairo podia ter dito, Senhor, muito obrigado, o Senhor é o mestre, desculpa te incomodar, atrapalhar o seu tempo, mas eu vou embora, a minha história acabou, vou enterrar a menina, o Senhor podia fazer, não deu tempo, eu entendo. Mas Jairo não fez isso. Assim como o Senhor disse que ia, Jairo esperou ele ir. Assim como o Senhor disse, não temas, apenas crer, Jairo creu. Creu. Aleluia. Então eu sei que isso parece loucura, mas o fato é apenas uma questão de interpretação. A verdade é o que você contará depois. Jairo contou por muitos anos para quem quer que visse aquela menina. Ela morreu, mas o Senhor a trouxe de volta. Quem se assegurou no fato, embrulhou ela, pegou um sepulcro e lançou lá para sempre.
Quem acreditou no Senhor Jesus, abraçou ela muitas vezes e disse: você é meu milagre. O Senhor te trouxe de volta. Aleluia. Ô, meu irmão, minha irmã, essa é a história que o Senhor Deus tem para nós. Eu quero orar. Eu quero orar porque talvez você tenha desistido do fato. Você tem desistido de que ainda dá tempo de você alcançar seu milagre e você tem falado, não dá mais, vou refazer minhas questões, vou pensar em outra coisa. A palavra que eu tenho para orar pela sua vida é essa. Não crê. Não temas, aliás. Não temas, não temas. Crê somente. Crê somente. Pai Santo, quais são os fatos que têm acometido os meus irmãos? Quais têm sido os fatos que têm trazido choro aos meus irmãos, trazido desespero e o pânico? Ou eu lanço a tua palavra sobre cada um deles, o Senhor entrará todo o tempo nessa história, o Senhor será o final dessa história, o Senhor fará com que no fim dessa história tudo seja descoberto, abençoado, santo, lindo, porque o Senhor é poderoso. Filho, receba da parte do Senhor essa palavra de fé. Creia, creia, creia somente em nome de Jesus. Tenha um dia maravilhoso, abençoado. Nós voltamos amanhã para a glória do Senhor Jesus. Amém?